Sim, o Senhor poderia ter impedido aquela morte vergonhosa e dolorosa do fiel diácono. O diácono morreu como se fosse um blasfemo, um derrotado. Porém, foi o tipo de morte com o qual Estevão glorificaria o Senhor. Assim como Pedro, conforme revelado por Jesus em João 21, 18 a 22, que foi dito da maneira que Pedro morreria e que seria daquela forma que Pedro glorificaria a Jesus. Sim, o Senhor recebeu Estevão na glória. Era o que aguardava Estevão do outro lado após o apedrejamento. Em quarto lugar, irmãos, Paulo foi ao terceiro céu. Em carne ainda, aquela passagem em que ele fala da sua experiência em que ele esteve no terceiro céu, o paraíso, o seio de Abraão. E ele viu coisas lá em 2 Coríntios 12, essa passagem está em 2 Coríntios capítulo 12, ele viu coisas tremendas, gloriosas. Ele diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele foi levado ao lugar, ao paraíso, aquele mesmo lugar onde o ladrão da cruz foi. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Não é à toa, irmãos, que Paulo podia dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. E que ele tinha desejo de partir e estar com Cristo porque isso era muito melhor. Para Paulo, irmãos, o crente partir não é derrota. Para a Escritura, é o Espírito Santo que inspirou Paulo. É lucro. Paulo não era suicida, não amava morbidez, assuntos mórbidos de morte. Ele amava viver, porque, como ele diz, viver é Cristo, para Cristo, com Cristo. Viver, irmão, é a dádiva de Deus. Devemos valorizar a vida, ser gratos por cada dia, gratos pela criação, gratos pelos pudins de leite moça, pelos sorvetes, pelos churrascos. Ser uma bênção aqui nas mãos de Deus, porém aqui não é a nossa pátria. Não devemos endeusar, idolatrar esse mundo. E nem a própria vida em si. A vida física deve ser nosso Deus, idolatrarmos de tal maneira. Não. A morte causa tristeza, devemos entristecer. Jesus chorou na morte de Lázaro. Porém, o pior, irmãos, não é morrer. É viver toda a vida, mesmo que seja 1000 anos nessa terra. É até vencer o coronavírus, ser aplaudido. Mas, quando morrermos, irmos para o inferno, em vez de ir para os braços do El Shaddai. Isso que é o pior. Há cristãos, sim, morrendo, e não recebem os aplausos humanos, porque os aplausos humanos são para aqueles que vencem. Porém, são mais que vencedores e recebem a coroa de vida e o elogio de Cristo quando chegam do outro lado. Como o Senhor diz: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ou seja, você venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo e venceu a própria morte em meu nome. Paulo teria o desejo de partir para trevas, para sofrimento, para limbo, para purgatório? Não. Melhor seria ficar aqui. É verdade? Amado, você crê que Jesus é real? Você crê que Ele
esteve aqui em carne? Você crê que ele morreu realmente na cruz do Calvário, aquela cruz de maldição? Você crê que ele verdadeiramente ressuscitou, está vivo nesse momento agora? Eu estou aqui gravando essa mensagem, falando através do áudio. Nesse exato momento, você crê que ele está sentado à direita de Deus, em carne, ressurreto, um corpo transformado, que ele está me vendo agora gravar esse áudio, que ele está vendo você nesse exato momento que você está ouvindo esse áudio, que ele está vivo? Você crê que ele voltará? Você crê que se partir antes da volta, ele estará te aguardando do outro lado, te esperando do outro lado? Amado, o nosso Pai estará nos aguardando. O nosso irmão Jesus Cristo estará nos aguardando. Amados, os santos estarão nos aguardando. Esse hino do cantor cristão que está, o irmão leia, se o irmão não conhece, pelo menos leia a letra, né? Hei de ver meu Redentor. Fala dos outros que veremos também, mas de todos que veremos, principalmente é o Senhor que veremos. Leia com carinho a letra desse hino. Se souber cantar, cante. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Finda a lida terreal. Só ler aqui um pedacinho aqui para a gente lembrar esse hino, como é que ele é, essa passagem assim muito interessante desse hino. É o hino 509 do nosso cantor cristão. Fim da linda terreal, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hino de louvor hei de o saudar. Sim, irmãos, é isso. Irmãos, ai de mim, se eu estivesse nas mãos das doenças. Ai de mim, se eu estivesse nas mãos dos homens. Ai de mim, se eu estivesse nas minhas próprias mãos, dependente das minhas próprias capacidades e poderes. Mas glória a Deus, eu e você estamos nas mãos do El Shaddai. Aquele hino que cantamos também, anos a fio, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ergue-te, filho de Deus, ergue-te, ó crente. Como Paulo se ergueu após ser apedrejado e entrou na mesma cidade de onde as pessoas o haviam apedrejado. Como Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado de cabeça para cima, como foi o seu Salvador. Irmãos, eu já contei aquela experiência para os irmãos e evito falar, né, de mim mesmo, por quem tem que falar, mas às vezes é bom só para a gente, e os irmãos têm também isso daí na sua vida, dos 4 tiros que eu levei há cerca de 30 anos atrás. Eu nem era cristão,
quando tentaram levar a minha moto. Irmãos, e eu estou aqui. 30 anos atrás se passaram e o Senhor me preservou. Então, irmãos, se eu por um acaso morrer pelo coronavírus, não é porque eu fui derrotado. Não, 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 não. É porque esse foi o meio escolhido por Deus para me levar à glória. Me levar à glória. E isso não é fatalismo, isso não é determinismo, isso não é conformismo, isso não é escapismo. Digam os filósofos o que quiserem dizer, digam os psicólogos os que quiserem dizer. Isso é realismo, realismo bíblico da palavra de Deus, é realismo divino, é o real de Deus, é o realismo da fé plena nele, é realismo da confiança plena de que Deus governa a minha vida e a tua vida desde o ventre de nossa mãe. Isso fisicamente falando, porque espiritualmente Ele tem governo, nos conhece desde a eternidade. Essa é a verdade que deve tomar o teu coração, tomar a tua mente. Ocupe tua mente com as verdades da palavra de Deus. Confie no Senhor. É isso que deve tomar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Confiança plena em toda e qualquer circunstância. Porque, irmãos, se a vitória que Cristo garante é só para essa vida, Paulo diz que somos os mais miseráveis dos homens. Se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. É o que está escrito. Irmãos, a derrota dos filhos de Deus pela morte seria a derrota do próprio El Shaddai, do Todo-Poderoso Deus, o que é impossível. Amados, Cristo é o cabeça e nós, o seu corpo, somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, os amados do Senhor. Estamos unidos a Ele eternamente e o Senhor Jesus Cristo não perde nenhum dos seus membros. A glória dele está envolvida nisso. Por isso o crente não é derrotado quando parte. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sim, o crente não é derrotado. Ele vence, ele venceu o diabo, viveu aqui toda a sua vida fiel e perseverou até o fim. Venceu o diabo com todas as suas tentações, todas as suas armadilhas e ciladas. Mas ele venceu. Venceu o mundo com as suas luzes piscantes, ilusórias. Venceu o mundanismo. Venceu o pecado. E por fim venceu a morte. Em Hebreus 2, 14 e 15. Em Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Veja como a Escritura, irmãos, é cheia de orientação, de instrução para nós. E eu, como pastor, seguindo o exemplo de Paulo, não quero que vocês sejam ignorantes sobre essas coisas. Não posso, é meu papel. É papel nosso. De instruir os irmãos em todos os assuntos, em tudo que há. Paulo fala que estava limpo do sangue dos irmãos lá em Éfeso. Estou limpo, porque não deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, toda a doutrina de Deus, de todo o tipo. Ele diz, Hebreus 2,14, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, nós, os filhos, os crentes, aqueles que Deus adotou na sua família, também ele, que é Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, Jesus morreu, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte
e estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Está aí a Escritura dizendo. Sim, o medo que sempre houve na humanidade, o juízo que vem depois, as trevas, o sofrimento, condenação eterna. Não. O crente não. O crente não. Então esse era o medo, o império da morte, escravizados a vida toda. Mas o Filho de Deus não mais. Não mais. Irmãos, lembra do cântico de vitória em Romanos 8? Vamos lá, Romanos 8. Romanos 8 diz assim, Romanos 8:31 primeiramente diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, versículo maravilhoso, abençoado, um cântico de vitória. 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, porém, contudo, todavia, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vitória, vitória, vitória. E interessante que Paulo, no 38, diz assim, porque estou certo, tenho certeza de que nem a morte. E aí continua o restante, mas a primeira coisa que ele cita, nem a morte. E vai com todas aquelas coisas que ele vai citando, e no finalzinho do 39, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. Não. A morte não poderá, não tem poder, porque o poder pertence ao El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus. Eu irei direto para Ele quando Ele me chamar. E depois, irmão, não esqueçamos o consolo que Paulo dá em Tessalonicenses. E depois Ele me dará meu corpo de volta, ressuscitará os nossos corpos. Bem, amados, aqui encerramos então essa mensagem. Começamos semana passada. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Sim, Ele é poderoso. Ele me levará direto para a glória, para a presença dEle. Santo, santo, santo. Eu entrarei na presença do santo, santo, santo. Meu Pai, teu Pai. Veremos os cravos, a marca, não os cravos, né? Graças a Deus, mas a marca dos cravos nas mãos do nosso Senhor. É tudo isso que eu falei, que nos aguarda. E por fim, Ele ressuscitará o nosso corpo abatido, segundo o seu eficaz poder. Ele transformará para ser conforme o corpo dele. Essa é a doutrina gloriosa a respeito de Deus e a respeito de nós. Terminaremos como terminamos semana passada. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. E toda a igreja diz: Amém.